Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e entramos na semana final de futebol antes da paralisação, data FIFA e Mundial de Clubes, né? Vamos falar um pouco, 10ª rodada praticamente acabou, né? Ainda tem hoje à noite Red Bull Bragantino e Juventude, e semana que vem, quarta que vem, o jogo adiado entre Botafogo e Ceará, por questão de segurança, porque já é ter clássico aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que me irrita muito isso também, tá? Mas não envolve muita gente. E não deixaria de fazer essa rodada de análise, esse vídeo de análise, por causa de Red Bull, Juventude, com todo respeito ao Red Bull que tá brigando lá em cima, e ao Juventude que tá brigando lá embaixo, tá? Então, só para deixar registrado aqui, vamos começar essa brincadeira, vamos falar o que eu achei da rodada, o que eu achei que se foi bom ou ruim pro Fluminense, olhar os números. Resenha de bar, tá bom? Esse é aquele vídeo para começar a semana tranquilo e calmo, então vamos rodar a vinheta e começar essa brincadeira. Como vocês já estão acostumados, esse tipo de vídeo eu fico aqui do lado, né? Porque aqui vai aparecer, tá aparecendo agora, a tabela do Campeonato Brasileiro e as outras artes pra gente comentar os números da rodada, né? Lembrando a você, por favor, chegar bem perto aqui, tá? Deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito, falta pouco pra gente bater 12 mil inscritos. Eu quero poder logo bater 12 mil inscritos pra eu poder agradecer a vocês por dar a moral que vocês têm dado pra gente, tá bom? Enfim, vamos começar essa brincadeira falando da tabela de Brasileirão, que Palmeiras tinha uma vantagem de 4 pontos e acabou perdendo essa vantagem, perdendo o Flamengo. A gente já vai falar de cada jogo específico, né? Mas agora tá muito embolado ali com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras com 22, 21 e 20 pontos. Red Bull Bragantino joga hoje. Pode também fazer 20 pontos e ter um G4 consolidado ali com 2 pontos de diferença entre os 4. Né? Não acho que o Red Bull Bragantino vai esticar muito essa corda, mas já acho um feito muito grande. E pela essa pontuação, por exemplo, já descarta dele brigar pela zona de rebaixamento. Talvez vai brigar por uma pré-Libertadores, mas acho que vai sair desse G4 em breve, tá? Fluminense fica meio que sozinho ali com 17 pontos, 3 pontos da liderança, dessa primeira prateleira, mas a importância da gente ganhar, né? Se a gente Fluminense não ganha o jogo, o Fluminense já tá com 14 pontos, na 8ª, 9ª posição ali, empatado com Atlético Mineiro, Mirassol, Corinthians, no meio de tabela, embolado com muita gente. Então é importante demais essa vitória do Fluminense, até porque nada, eu ia falar da última rodada, mas deixa eu falar dela daqui a pouco quando a gente for falar do jogo do Internacional, tá? No meio de tabela, todo mundo muito embolado ali, o Bahia perdendo, acho que faz muita diferença. O Bahia era um time que a gente ultrapassou nessa rodada. O Atlético Mineiro, o Botafogo, todo mundo ali embolado. O Botafogo tem um jogo a menos, pode chegar a 15 pontos, mas também não chega ao Fluminense, mais uma vez a importância da vitória. O Vasco, que com a derrota a gente acabou ajudando a empurrar, né? Nesse momento está com 10 pontos, a 2 posições da zona de rebaixamento, porém o Juventude joga ainda hoje, não acho que vai ganhar jogando em Bragança Paulista contra o Red Bull, mas se ganhar ultrapassa, e aí o Vasco fica ali a uma posição do lugar de origem dele ali da zona de rebaixamento, né? Lugar que ele convive muito bem nos últimos anos. E, aliás, queria dar parabéns ao Vasco, se não me engano já é a 3ª temporada seguida jogando a Série A, que é um marco para o torcedor do Vasco, né? Enfim, vamos falar de cada jogo agora, mudando a arte aqui, falando da rodada, vamos falar de cada jogo, tá? Começar pro Fluminense e Vasco, não tem muito o que falar, é importante demais a nossa vitória. O Fluminense mereceu mais um jogo que o Fluminense merece ganhar. Eu vou bater nessa tecla aqui, que a gente tem que falar de contratações, a gente tem que falar que o elenco parecia ser melhor do que é, a gente tem que falar de jogadores que podem jogar mais do que estão jogando, mas eu não consigo ainda falar do Renato. Aí você está passando pano pro Renato porque o canal chama Gol de Barriga. Pode ser, mentira. Não é isso não. Para mim, o objetivo do técnico é fazer com que o seu time jogue mais do que o outro e mereça ganhar. Ganhar ou perder vai fazer parte. E o Renato, mais um jogo, provou isso. Vou repetir isso aqui, em todos os jogos do Renato com o time titular até agora, o Renato só não mereceu ganhar contra o Botafogo, mereceu perder o Botafogo, e o empate, eu achei que merecia o empate contra o Atlético Mineiro. De resto, mereceu ganhar todos os jogos e todos os adversários. Então não consigo reclamar, e mais uma vez, faz seu check-in, vamos pro jogo de quinta-feira, tá? É a nossa despedida antes do Mundial. Vamos dar um abraço no time ali, porque eu acho que, cara, não é um abraço no time, não é nem isso, assim, é um abraço na gente mesmo. A gente se permitir comemorar, a gente se permitir ter uma arquibancada feliz, a gente se permitir ter um momento bom. Porque a gente tá com uma energia pesada ali, o torcedor do Fluminense, né? Enfim, vamos para o segundo jogo, São Paulo e Mirassol. Mais ou menos o que eu falei do Red Bull Bragantino. Eu já cravo, talvez vou me arrepender, se você gosta de fazer vídeo pós-rodada é complicado,
que o Mirassol, que todo mundo tinha como time que ia cair, o Mirassol com jogadores experientes ali, que todo mundo debochou das contratações, o Mirassol ia cair com certeza. O Mirassol já está com 14 pontos. É uma pontuação muito alta para quem vai brigar lá embaixo. O Mirassol, para mim, não cai, e uma dessa vaga que é do Mirassol vai ficar com gente grande querendo brigar, tá? Então, Mirassol no Morumbi, ganhando de 2-0 do São Paulo, mostra que não vem para ser saco de pancada como muita gente achou, né? Atlético Mineiro e Corinthians, um ótimo empate pensando no Fluminense, né? Os dois times estavam ali com 13 pontos. Quem ganhasse ia chegar a 16 e ficar um ponto atrás do Fluminense, ou podendo ultrapassar caso a gente empatasse ou perdesse para o Vasco. Os dois empataram, acho que um ótimo resultado para o Fluminense. Ficam ali pelo meio da tabela, né? Grêmio e Bahia, cara, a gente tem que ser sincero aqui, é resenha de bar, né? É óbvio que pro Fluminense o Bahia perder foi bom, pelo motivo de que o Bahia ia ficar na nossa frente. O Bahia foi um dos times que a gente ultrapassou. Mas tava divertido ver o Grêmio lá embaixo, né? Mas o Grêmio ganha também, vamos lembrar, uma arena do Grêmio vazia, com 14 mil pessoas, e um pênalti que não dá, né? Um pênalti inexistente. Apesar que nessa rodada teve pênalti aí que também não achei que foi e deram, né? Já falar daqui a pouquinho dele. Então, o Grêmio desafoga um pouco, o Grêmio se perde, estaria na zona de rebaixamento, mas ganha do Bahia, que para mim o Bahia tem um time muito melhor que o do Grêmio, um trabalho muito mais sólido. Então é importante o Fluminense essa vitória do Grêmio em cima do Bahia. Por enquanto, rodada boa pro Fluminense, né? Palmeiras e Flamengo. Aí vamos lá. Primeiro lugar, alguns pontos do Palmeiras e Flamengo eu assisti. São os dois times bilionários, os dois times que tem o melhor elenco, um futebol feio que ganha todos os jogos, o outro futebol encantador de Felipe Luiz. Jogo horroroso tecnicamente, tá? Jogo fraco, jogo muito forte, muito disputado. Aí eu vou dar razão pro Renato, quando o Renato vira e fala: tem alguém jogando muita bola? A gente tá falando de Palmeiras e Flamengo. Foi um jogo bom tecnicamente? Vocês viram? Não foi um jogo bom tecnicamente. O jogo decidido num pênalti, pra mim, não foi. Não acho que aquele pênalti não me irrita por ele ser escandaloso, porque se o cara bota a mão, se você considera... Assim, aquela mão não faz diferença nenhuma, a Arrascaeta se joga. O que me irrita é porque aquilo ali foi menos pênalti que todos que foram no áreas não marcado. Aí me irrita a falta de critério. Então, é um jogo decidido ali, depois tem um gol ali numa jogada do gol do Ayrton Lucas. A loucura do nível técnico foi esse jogo. Enfim, Palmeiras e Flamengo ganha. Claro que, como eu assisti no jogo, eu tava torcendo Palmeiras. Palmeiras ia abrir 7 pontos, pra mim até a crise no Flamengo, maravilhoso. Ah, filho, mas aí dificultaria o Fluminense a ganhar o título. Talvez eu estivesse errado. Pensando em tabela, foi bom o Fluminense. Porque o Flamengo continua a 4 pontos do Fluminense, agora o Palmeiras está a 5 pontos, que é a liderança. O Fluminense está a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, com 10 rodadas. Então, acho que, pensando em tabela, é um bom resultado, mas acho que vocês estavam comigo torcendo para o Flamengo perder, né? Esporte Internacional. Vamos lá. Esporte, eu não vou parar a perder meu tempo com isso, mas fazendo aquelas campanhas dignas de Fluminense no ano passado, de América, qual é o outro time? A Chapecoense fez um ano muito ruim também. Tem mais um time que eu tô esquecendo, não sei se é o América Mineiro, que é campanhas históricas negativas. Então, assim, 3 pontos em 10 rodadas, o Sport já caiu. Ah, mas o Fluminense ano passado, o Fluminense é o Fluminense, o Sport é o Sport. Queria muito que continuasse. Quero ir na Ilha do Retiro esse ano. Adoro que times do Nordeste fiquem no Campeonato Brasileiro. Acho bom de viajar e trabalhar para ver o jogo. Mas, além de achar foda, geralmente as torcidas do Nordeste eu gosto muito, tá? Eu acho que tira um pouco dessa argentinalização das arquibancadas, assim, né? Claro que vai ter alguma coisa também, mas pelo menos os jogos que eu já fui em torcida do Nordeste, parece que eu volto 20 anos de arquibancada e eu sou mais feliz assim. Com todo respeito, acho que a maioria gosta desse ritmo argentino aí, dessa torcida que canta o tempo uns 90 minutos, independente do que está acontecendo no campo, que eu acho meio frio, assim, essa forma de torcer. Mas sou eu sou chato, eu reclamo, é a minha opinião só, tá bom? Mas o Internacional poupou o time pensando na Libertadores, e a gente pode cravar, né? O Inter, que era um dos favoritos a ganhar o título, porque fez um final de temporada muito bom ano passado, e fez um campeonato estadual muito bom, não vai brigar pelo título.
São 11, nesse momento ele está com 11 pontos ali, são apenas 2 vitórias em 10 rodadas, e perdeu ponto para o Sport, que não vem ganhando, não ganhou de ninguém até agora em 10 rodadas, né? E ainda saiu atrás. É um time reserva, é uma pressão, porque tem jogo da Libertadores importante, mas diria eu, não sei como está o clima, tá? Se tiver algum gaúcho aqui, comente, por favor. Mas dependendo do que acontecer no meio da semana na Libertadores, e se a gente ganhar no Beira-Rio, que era um jogo que pra gente tava todo mundo como impossível de ganhar, esse jogo aí não dá para contar os pontos, talvez dê, talvez o Fluminense vai pro Mundial com 20 pontos de tabela. Então assim, e aí o que eu ia falar? Talvez, não. Aí a pergunta pro Gaúcho, existe a possibilidade de a gente demitir mais um técnico no Beira-Rio? Mais um técnico na nossa conta? Vem aqui. Vem aqui. Olha a carinha que acabou de acordar. Dá bom dia. Bom dia. Vai botar seu uniforme então, vai. E os últimos 2 jogos da rodada, Vitória e Santos, né? Esse Vitória, aí eu vou cravar aqui também. Eu tô gostando de... Eu já cravei que o Mirassol não vai cair. E vou cravar agora que o Vitória, junto com o Sport, é um time que vai cair. Então, mais um time do Nordeste para cair. É muito ruim esse Vitória. E a prova que é muito ruim é perder para o Santos hoje em dia. Nesse momento, você perder para o Santos, você se coloca no lugar de eu vou brigar por rebaixamento. Mas no caso do Vitória, eu acho que cai, tá? Acho o Vitória um time muito fraco. E o Santos é horroroso, o Santos, né? E para fechar os jogos dessa rodada, Fortaleza e Cruzeiro. O Cruzeiro passa o carro em cima do Fortaleza, né? 2-0 lá no Castelão. O Fortaleza é um time que vem em alta há muito tempo. O Vojvoda não quis dar coletiva, sentou no coletivo, falou que não tinha o que falar, levantou e foi embora. É uma crise que a gente nunca viu o Fortaleza do Vojvoda viver. A única função, a única vitória deles que tem, que eu lembro, né? Talvez tenha mais uma vitória. Tem 2 vitórias, mas uma foi contra a gente, naquele time que também estava sem vontade nenhuma, o time do Mano Menezes, serviu para demitir o Mano, graças a Deus. Mas sobre o futebol, cara, a gente precisa falar uma coisa. Para mim, hoje, o Cruzeiro nesse momento, é o melhor futebol do Brasil. O Cruzeiro joga bola, o Cruzeiro quer jogar bola, é algo diferente do que a gente está vendo no restante dos times. Então, o Cruzeiro está na 3ª posição e vai brigar para mim por esse Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro, ele vem forte nesse sentido. Então, e o Fortaleza vai brigar. Diferente do ano passado, o Fortaleza estava brigando por título em algum momento, na reta final do campeonato, gente. Porque a gente não dá a moral que o Fortaleza tinha que dar, assim. Então, E agora brigando no rebaixamento. Isso é muito Campeonato Brasileiro, né? Vamos mostrar outros números agora do Campeonato Brasileiro. Cara, e esse é um vídeo que, por favor, quero que vocês comentem, tá? Pra gente trocar uma ideia. Vamos falar agora de finalizações, né? Essa é uma tabela que mostra as finalizações dessa rodada, o time que mais finaliza, o time que mais finaliza no gol, e se isso ajudou a não perder pra gente ter um parâmetro. E a gente vai ver nisso, cara. É sempre bom ver cada rodada e a gente debater em cima disso. Vocês estão vendo aqui do lado direito é o verde quando ganha, e em cima e vermelho quando perde, amarelo quando empata. Meio óbvio, né? Igual o óbvio que você já deixou o like, já se inscreveu no canal também, só pra lembrar aqui, tá? E você vai ver que assim, a maioria, quem tá lá em cima é quem finalizou mais. Você vê que Grêmio, Santos, Flamengo e Mirassol finalizaram muito pouco a gol e ganharam o jogo. Então assim, nem sempre você finalizar muito quer dizer que você vai ganhar o jogo. Mas, claro que faz diferença. Eu quero sempre, quando eu vou para o estádio, ver meu time finalizando muito. E a gente pode dizer que o Fluminense fez isso contra o Vasco Fernando Diniz. O Fluminense finalizou 17 vezes contra o Vasco. Quem finalizou mais que o Fluminense foi o Cruzeiro. Agora, o Vitória finalizou 19 vezes e perdeu. Isso mostra que o Vitória tem um ataque muito fraco, né? Tanto que foram 19, foram 7 no gol, mas deve ter sido finalizações muito fracas. Não assisti Vitória e Santos, que eu tenho mais que fazer na minha vida também, né? Vamos concordar. Mas, assim, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Vitória foram os times que mais finalizaram. Cruzeiro e Fluminense conseguiram ser efetivos e ganharam suas partidas, e o Vitória e o Internacional não, né? Se for pensar em se você olhar quem mais finalizou no gol, a gente está falando de Cruzeiro com 8 finalizações, Vitória com 7, Fluminense com 5. São quem mais finalizou no gol. Você vê quanto, assim, de todas as rodadas e os 8 jogos da 10ª rodada, o time que mais finalizou no gol finalizou 8 vezes. Só 3 times finalizaram mais de 5 vezes no gol. Foi o Fluminense, o Cruzeiro e o Vitória. Isso mostra que, assim, é um nível de jogo muito físico hoje em dia, mas muito pouco técnico, né? Pelo menos é o que eu olho aqui. Agora, precisamos falar do Corinthians, que não finalizou uma bola no gol, do Fortaleza finalizando uma bola no gol,
do Atlético finalizando só 2 bolas no gol. São time muito pouco efetivos. Mas aí tem time também, que o Grêmio e o Santos, que finalizaram 2 e ganharam, que aí acontece no futebol, e do Flamengo também, né? O Flamengo do Felipe Luiz finalizou 7 vezes e 3 no gol, né? E isso com uma dessas é um chute no pênalti que o Arrascaeta bate. Esses números te dizem alguma coisa? Não, mas é sempre bom só porque a gente fica nessa de que o Renato não cria, o Fluminense não cria, e é o segundo vídeo seguido que a gente faz que o Fluminense está ali entre os 4 ou 5 times que mais finalizam na rodada, né? Vamos falar agora um pouco de torcida, estamos falando do time, vamos falar um pouquinho da torcida do Fluminense. Essa é a tabela de média de torcida do Brasileirão, né? De público presente no Campeonato Brasileiro até agora, com essas 10 rodadas, né? O Flamengo é o líder com 52 mil pessoas de média. Logo atrás não, né? Porque a diferença é grande. Até porque o Maracanã cabe muito mais que em Itaquera, né? Pensando em ocupação, a Neoquímica Arena tem ocupação até muito maior. Com a média de 44 mil lá, quase todo jogo lotado, a gente pode cravar isso, né? O Corinthians com 44 mil, o Cruzeiro com 39 mil, Bahia com 38 mil, São Paulo com 38 mil também, né? A questão de 811 e 842 ali é uma diferença muito pouca. É o top 5 times que mais levaram público até agora, em média, no Brasileirão. Fluminense está na 6ª posição com 31.979. Ai, Fio, mas o jogo do Vasco tinha mais torcedor do Vasco. Cara, é média. No jogo de volta, os números do Vasco vão ser inflados, porque vai ter muito torcedor do Fluminense também. Não que vai ter maioria, mas vai ter uma torcida visitante grande. Então é média. O Fluminense, nesse momento... Mas o Fluminense também ganhou uma posição com isso. O Fluminense estava em 7º. Se você for ver o último vídeo, o Fluminense estava em 7º. O Fluminense está na 6ª posição, que é uma média boa de 32 mil, 31.979. 32 mil pessoas. A gente tem levado pessoas, cara... E por que eu acho que isso aqui é importante? Pra gente sempre bater nessa tecla. Esse negócio... o Fluminense não leva torcida no estádio. Tá? Tem 5 times nesse momento que levam mais que a gente. De resto, não tem. Mas que meu estádio é pequeno. Mas é porque meu ingresso é caro. Mas porque meu time tá mal. Com todo respeito, desculpa as crianças que estão aqui assistindo isso aqui. Não sei se deveriam estar assistindo também. Foda-se. Nesse momento, o Fluminense tem a 6ª melhor média de torcida, como foi nos últimos anos também, tá? Então acho que dá para brigar ainda. Tem uma diferença do Fluminense pro São Paulo. As 5 primeiros são muito sólidas. Aí o Fluminense precisa engatar uma campanha. E agora não vai ter mais jogo em casa, né? O próximo jogo nosso é fora. Essa vai ser a nossa média até voltar à Copa do Mundo de Clubes. Só que vale a gente dar uma olhada aqui. O Palmeiras com a média de 29 mil, acho que vale citar. O Inter e o Atlético Mineiro, times grandes, com média de 27 mil. O Vasco com média de 23 mil. O grande Vasco, que lota todos os jogos, tal, 23 mil. Grêmio com a média baixíssima de 21 mil. O Fortaleza, que durante muitos anos ele enche o Castelão, tanto que o Fortaleza está com 17 mil e o Ceará está com 28 mil. A média é muito maior do Ceará do que o Fortaleza. Mas Fortaleza está numa fase ruim. O problema é do torcida do Fortaleza. Eu não tenho nada a ver com isso. Santos e Botafogo é um clássico, né? O Santos com a média sempre muito ruim, com 15 mil pessoas. Santos ainda tem o lado de se apegar na Vila Belmiro, que cabe pouca gente. Agora o Botafogo não tem aonde se apegar, é só constrangedor. O Botafogo vende o seu melhor ano da história e tem a média de 10 mil. Botafogo, mais uma vez, só ganha do Mirassol, do Bragantino e do Juventude. Juventude é sua pior média, com 5 mil torcedores em média na Alfredo Jaconi, o que é surreal. Ainda tem um mando de campo forte, com a média sendo a média mais fraca do campeonato, né? Coisa de futebol brasileiro. Enfim, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui, trocamos uma ideia, e deve ter mais algum vídeo hoje, porque hoje tem gravação pra caramba, né? Só fazer que hoje tem o GE, 10 da manhã, aí meio-dia e meia Charla Podcast, que eu sei que a galera tá querendo assistir meu debate com o Enzo. Aí depois eu vou pro Parque Shopping. Cafio vai ser hoje à noite, tá? Porque, pra fazer um Cafio rápido, Cafio a live que tem aqui todo dia de falar de Fluminense, depois da vitória do Fluminense vai cheio de coisa pra falar, não dá pra fazer um Cafio apertado, não. Então hoje à noite a gente faz o Cafio um pouco mais solto, tá bom? Aí você pega a bebida de vocês e a gente troca uma ideia. Tamo junto, até a próxima. Deixa o like e se inscreve no canal, por favor.